Será que o metal dos Jaegers aguenta a baforada do Godzilla? Ou pior, o soco pesado do Kong? Eu fiz todos os cálculos e eu vou te mostrar agora quem sobraria inteiro nessa pancadaria. Fala, meu querido, tudo beleza, cara? Eu sou o Gabriel. E mano, colocar robô gigante no meio do Monstroverso é igual vocês normalmente falam, né? Como se fosse uma luta entre um bebê e uma bomba atômica. Hoje eu vou te mostrar o que acontece quando os Jaegers de Pacific Rim tentam a sorte contra o Kong, o Godzilla e aquela aberração que é o Mecha Godzilla. Eu garanto que o resultado de alguns desses combates vai te deixar bem surpreso, tá? Mas chega de enrolação, cara, e bora pro vídeo. Antes da gente jogar essas máquinas contra os monstros do Monstroverso, a gente precisa entender o que está em jogo aqui. Pra você ter uma ideia, os Jaegers de Pacific Rim não são só robôs gigantes, eles foram a última cartada da humanidade. No universo deles, a coisa ficou feia quando os alienígenas começaram a mandar monstros por portais no fundo do mar. No começo o pessoal tentou resolver na base da bomba nuclear, mas logo perceberam que estavam transformando o próprio planeta num lixão radioativo. Foi aí que as Nações Unidas liberaram uma grana preta, cara, papo de 100 bilhões de dólares por unidade, para construir esses colossos que imitam o movimento humano. A ideia era simples, mano. Se um monstro aparecer, a gente resolve no soco para não destruir a cidade inteira com radiação. Mas agora vem a diferença gigantesca. Quando a gente coloca um Jaeger do lado do Godzilla, a diferença de porte é gigantesca, né, mano? Um Jaeger comum ali na casa dos 70 a 85 metros de altura. Se a gente olhar o peso, os dados oficiais são meio confusos, falando em algo entre 2.000 e 7.000 toneladas, cara. Para nossa conversa aqui fazer sentido e ser justa, eu vou usar os valores mais altos, tá? Só que mesmo assim existe um abismo físico entre eles. Tentar bater de frente sozinho contra o Godzilla ou contra o Mecha, que são muito maiores e muito mais pesados, seria um erro fatal. Uma pancada seca, cara, dessas criaturas tem energia suficiente para desmontar um robô na hora, porque a força física desses bichos foge de qualquer coisa que a gente tenta pensar, sabe? Por isso esquece aquela ideia de luta justa, de 1 contra 1. Para esses cenários de batalha serem realistas, eu vou analisar como se fosse um esquadrão de Jaegers, tá, mano? É o jeito mais sensato pra gente tentar alguma batalha. Pra gente ter uma visão bem pé no chão do que essas máquinas conseguem fazer, vamos abrir os trabalhos com o primeiro embate: Jaegers contra o Kong. Pra você entender o tamanho do problema, cara, o Kong não é um bicho qualquer que sai batendo em tudo. Ele é um dos titãs mais geniais do Monstroverso, né? Um mestre em resolver problemas no meio da luta, com uma agilidade um pouco maior do que os outros, a capacidade única de usar algumas ferramentas. Pra alguém conseguir derrubar um cara com esse perfil, ia precisar de uma força física bizarra, cara, e principalmente armas que aguentassem o tranco no corpo a corpo. A sorte dos humanos é que o projeto Jaeger tem um arsenal variado, com todo tipo de lâmina e serra que, pelo menos na teoria, poderiam cortar a pele do Kong. E como os pilotos sentem o combate na própria pele por causa da conexão neural, eles lutariam contra o gorila como se estivesse encarando outro ser humano. Só que tem um detalhe, mano, que muda bastante coisa. O Kong é muito mais robusto e largo que um Jaeger padrão. Além disso, o instinto de luta dele é um show à parte. Sabendo disso, a gente já pode descartar na hora, mano, qualquer chance de um único Jaeger vencer o Kong sozinho. Não tem conversa, né, cara? Pra essa luta a gente ia precisar de um grupo inteiro. O que decide esse combate são 3 coisas: agilidade, movimentação e cabeça fria. O Kong é um mestre, cara, em usar o cenário a favor dele. Se ele estiver lá com aquele machadão dele, a situação fica impossível pro lado dos robôs. Pra você ter noção, cara, só o machado tem uns 63 metros de comprimento, o que dá quase o tamanho de um Jaeger inteiro. Imagina o Kong girando uma arma desse peso na direção de um robô. O estrago seria total, cara. Com a velocidade que ele tem, ele conseguiria partir um Jaeger ao meio ou jogar ele longe antes mesmo de o piloto pensar em reagir, acabando com metade do esquadrão em minutos. Na parte da mobilidade, a pancadaria continua. Mesmo os Jaegers mais novos e modernos, tipo o Mark VI, que são bem mais rápidos que os antigos, parecem tartarugas perto do Kong. Os robôs não conseguem saltar como ele. Na prática, o Kong ia pular por cima das máquinas, flanquear o grupo todo e atacar os pontos fracos um por um. A única chance real de vitória dos humanos seria se eles trabalhassem em equipe de um jeito perfeito, usando algumas coisas como o chicote elétrico para tentar, sei lá, amarrar os braços do Kong, ou a fenda gravitacional para jogar prédios e objetos pesados de longe. Mas, cara, sendo sincero, o Kong provavelmente ia pegar esses objetos no ar e jogar de volta com o dobro da força. Ou seja, cara, um primata gigante que pula prédios e tem uma força ignorante e pensa como um estrategista, leva essa vitória fácil pro Monstroverso. Mas ó, mano, entre a gente, se o Kong fosse real, ele provavelmente ia virar aliado dos humanos, então a gente dificilmente veria ele saindo no soco de verdade.
Depois de uma derrota pesada contra o Kong, agora o buraco é bem mais embaixo, porque os Jaegers precisam encarar o cara que pode causar um desastre global, cara, se acordar de mau humor: o Godzilla. Meu parceiro, estamos falando de um bicho de 120 metros de altura, com poderes atômicos, mas o que assusta de verdade é o peso dele. Esse colosso bate as 99 mil toneladas, e pra você ter uma noção, cara, isso é mais de 13 vezes o peso de um Jaeger, mesmo pegando as versões mais pesadas das máquinas. Pra eu te explicar isso de um jeito simples, imagina um cara de 70 quilos tentando lutar contra 13 gatos domésticos, sabe, obesos ao mesmo tempo. A diferença é que nesse caso você é o Godzilla, você tem um raio atômico na boca e os gatos não tem nada. Se você por um acaso fosse um piloto de Jaeger ali naquela situação, você estaria encarando essa beldade cara a cara. Mas como seria o soco desses robôs contra o Rei dos Monstros? Para essa análise, eu levei em conta o poder de fogo, a força e como o corpo deles é construído. O Godzilla já mostrou que em lutas de 1 contra 1 ele é praticamente imbatível, mas quando a coisa aperta e vem muita gente pra cima, ele costuma ter um pouco mais de trabalho. Só que o Godzilla não é burro, mano, ele tem um instinto muito afiado e vai tentar resolver a parada antes mesmo de chegar perto. Assim que os Jaegers tentarem se aproximar com mísseis e explosões, o Godzilla provavelmente vai mandar o hálito atômico pra limpar a área. E sim, cara, esse raio destruiria um Jaeger na hora. O impacto é tão absurdo que os robôs, que são muito mais leves, poderiam ser desintegrados ou arremessados a quilômetros de distância. No momento em que o esquadrão percebesse que ficar longe é suicídio, eles seriam obrigados a ir pro corpo a corpo. E aí que eu não sei o que é mais burro, cara, atirar de longe ou tentar bater de frente com Godzilla, cara, um bicho de 99 mil toneladas de puro músculo. O Godzilla conseguiria despedaçar os robôs menores só com a boca e as garras, mas a arma secreta dele contra essas máquinas seria a cauda. A gente já viu essa cauda em ação jogando o Kong longe e finalizando outros monstros. Como o Jaeger é bem leve perto deles, um golpe de raspão da ponta da cauda já partiria o robô ao meio. Se pegasse a parte mais grossa, o Jaeger seria simplesmente esmagado. Agora você deve estar se perguntando: mas Gabriel, os Jaegers conseguem pelo menos machucar ele, né? Olha, mano, até conseguiriam, mas causar um dano que realmente derrube o Godzilla é impossível, tá? Quase impossível, vai. A pele do Godzilla suporta temperaturas altíssimas e seu couro é muito espesso. Na real, cara, é tão denso que seria proporcionalmente difícil penetrá-lo. É só lembrar daquela cena do Kong, cara, que com muito custo cortou o Godzilla. Se pro Kong já foi difícil, imagina pra meros robozinhos, cara, chega da pena deles. Então, mano, embora possível, seria necessário uma força imensa por trás de cada golpe para poder cortar fundo. Outro desafio é que as lâminas de muitos Jaegers são superaquecidas, o que significa que ao cortarem elas provavelmente cauterizariam a ferida na hora, impedindo qualquer sangramento. Derrubar o Godzilla mesmo com um esquadrão completo seria uma tarefa impossível na real, tá, mano? Mas enquanto o Godzilla raramente ataca sem ser provocado, o próximo monstro da nossa lista não precisa de motivos pra poder destruir. E mano, eu deixei esse confronto pro final porque ele é fascinante, cara, em muitos pontos. Pelo menos pra mim, né? É lógico. Se você parar pra analisar, os Jaegers e o Mechagodzilla são muito parecidos na teoria. Os dois são máquinas de guerra, né, controladas por humanos através de conexões neurais. Só que tem uma coisa que torna tudo isso diferente. Nos Jaegers, a gente tem a conexão neural, né, onde os dois pilotos dividem a carga mental. No Mechagodzilla o sistema é o link psiônico. O piloto precisa entrar num transe onde o cérebro dele se funde com a IA da máquina. E pior ainda, cara, com a consciência residual do Ghidorah. Cara, tenta imaginar o nível do trauma de compartilhar a sua mente com um dragão alienígena de 3 cabeças, que é um assassino nato. É uma pressão psicológica tão doida que faria qualquer piloto de Jaeger travar antes de dar o primeiro passo. E mano, sejamos sinceros, o Mechagodzilla é a personificação da maldade. Ele tem 120 metros de altura e foi projetado para ser um carniceiro. Ele olha para os Jaegers de cima para baixo, já que tem praticamente o dobro do tamanho das máquinas menores. O arsenal dele é feito para causar destruição, mano. Ele tem mãos que funcionam como serras circulares industriais, uma mandíbula trituradora que esmaga metal como se fosse papel e uma cauda equipada com lâminas de titânio rotativos. Ah, mano, e fora tudo isso, ele ainda tem o letal grito de prótons. A inteligência artificial dele foi moldada para pensar igual ao Godzilla, então bem provavelmente ele ia começar eliminando boa parte do esquadrão de longe, fatiando os robôs com o laser dele, só pra depois resolver as coisas no corpo a corpo. E a humilhação não para por aí não, cara. Lembra que o Mechagodzilla não só bateu de frente, mas ele superou o Godzilla e o Kong juntos no filme de 2021? Pois é, mano, ele tem um soco sobrecarregado com energia que arremessou o Godzilla através de edifícios, e o impacto daquela cauda foi o suficiente pra jogar o Kong no chão, como se ele não fosse nada. Contra os Jaegers, a diferença seria a covardia. Não que com os outros não sejam, tá, mano? Mas, por exemplo, o Kong não iria bater de frente e o Godzilla
não se daria ao trabalho, sabe? Então dos 3 kaijus, o único que realmente gostaria de brigar seria o próprio Mecha. Mano, só que ele ia desmembrar os robôs um por um, todos os membros, sabe? Arrancando braços e cabeças com uma facilidade incrível. Ele aguenta a chuva de mísseis sem sofrer quase nada de dano, e a estrela do arsenal dele é aquela cauda em forma de foice com lâminas que giram, sabe? Uma única perfurada daquilo e o Jaeger já era em segundos. Tá, mas será que a humanidade teria alguma chance? Olha, mano, talvez o único jeito de vencer o Mechagodzilla não seja na força, mas atacando o calcanhar de Aquiles dele, né? Que seria a infraestrutura externa. Diferente dos Jaegers, que processam tudo internamente, o Mechagodzilla depende de um satélite lá no espaço mandando sinais psiônicos. Se os humanos conseguissem derrubar esse satélite ou atacar a central de comando, o Mecha ia começar a sofrer com lag ou até desligar. Até porque por muito menos ele já pifou no filme de 2021. Os Jaegers já levam vantagem nisso porque não dependem de rede externa. Mas ó, mano, tem um perigo enorme aqui, tá? Se a rede cair e o sistema entrar em modo autônomo, o problema fica 1000 vezes pior. Sem o piloto para poder segurar a onda, a consciência do Ghidorah assumiria o controle total por puro instinto. Aí não seria mais luta tática, né, cara? Seria um massacre desenfreado. Enfrentar o Mechagodzilla é encarar o seu pior pesadelo feito de metal e puro ódio, cara. Mano, já deixa o like, segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.